nós veremos do verso 1 até o verso 7. Você sabe, nós estamos numa série de mensagens, eu e a minha família no céu, onde nós estamos trabalhando algumas casas, nesse mês que nós enfocamos a temática da família. E algumas casas na Bíblia vão nos ensinar muitas coisas, e na casa de Filemon, eu quero crer que o Espírito Santo vai me ajudar a trabalhar algumas verdades ao meu e ao seu coração, que nós poderemos aplicar à nossa vida prática e familiar. Por isso, Filemon, verso 1 vai dizer: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, o amado Filemon, nosso cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, porque ouvi falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que a comunicação da sua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo. Tive grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Curve a sua cabeça. Pai, essa é a sua poderosa palavra, e nós cremos no que ela diz, que ela é poderosa para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, Deus, age em nosso meio, mexe com a nossa estrutura, trabalha em nosso coração e nos ensina, Pai, as tuas verdades que estão descritas na tua lei. A minha oração a ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Veja, nós estamos diante de uma carta que já tem um autor descrito no seu início. O nome desse autor? Paulo, o nosso amado apóstolo, o apóstolo amado, apóstolo Paulo, e ele escreve juntamente do seu filho na fé, Timóteo, e ele vai descrever agora, não como em outras cartas, que ele era servo de Jesus, que ele era um apóstolo, ou você vê também descrições de Paulo como um profeta, como um evangelista, como alguém que cumpria o chamado de Deus, mas agora ele se descreve como um prisioneiro de Jesus, alguém que era servo de Cristo, alguém que estava ali como, quem sabe podemos colocar até entre aspas, um escravo de Cristo, que servia, que obedecia as ordens de Jesus. É assim que ele se apresenta para o seu amigo Filemon, e ele vai dizer que estava escrevendo essa carta para esse homem, o amado Filemon. A gente conhece muito o amado Timóteo, mas aqui eu quero te apresentar o amado Filemon. E ele escreve essa carta com alguns propósitos, mas não somente a Filemon, mas também a dois nomes que ele cita, a irmã Áfia e a Arquipo. Alguns vão acreditar, alguns estudiosos vão dizer, embora a Bíblia não nos revele isso claramente, a história também não nos dá essa garantia, que poderia ser inclusive a família de Filemon, porque todo o restante da carta está endereçada à pessoa de Filemon. Então pode ser que a irmã Áfia fosse a esposa de Filemon, e o Arquipo fosse ali também o seu filho, ou alguém que morasse juntamente com Filemon, e é identificado como alguém que é companheiro de lutas. Mas também essa carta, ela vai ser endereçada, aquilo que o verso 2 vai dizer na sua parte B, e a igreja que se reúne aonde? Na sua casa. E lembre você que estamos numa série de mensagens onde nós estamos trabalhando o ambiente familiar, o ambiente da casa. E aqui, a casa de Filemon, não somente a sua família, mas era representada por uma igreja, por uma comunidade de fé, que se localizava, que se reunia e que adorava a pessoa do Senhor Jesus dentro do ambiente da casa de Filemon. E eu vejo que Paulo, quando ele escreve essa carta a Filemon, o verso 9 vai nos indicar mais adiante, que ele não estava no início da sua caminhada, ele não estava no início do seu ministério, ou de quando ele teve o encontro com Cristo na estrada de Damasco, mas ele vai dizer: eu sou prisioneiro de Cristo, estou preso por amor ao evangelho, ou seja, ele já estava pregando o evangelho por onde ele passava, fazendo as suas viagens missionárias. Mas também nós vemos que ele já estava velho. Ele vai dizer: eu, Paulo, sendo velho também agora prisioneiro de Cristo Jesus, sou eu que estou te pedindo algumas coisas aqui, Filemon. Mas antes de Paulo fazer alguns pedidos, que talvez seja o cerne da mensagem de Paulo para Filemon, Paulo também vai elogiar e enaltecer a atuação de Filemon. Veja, por exemplo, que Filemon era alguém que ele chamou de amado, um companheiro e um cooperador. Interessante é que Filemon, ele teve um encontro com Cristo, e muitos vão advogar que foi o próprio Paulo que pregou para Filemon, mas ele não parou por aí. Ele poderia parar apenas no conhecimento de quem Cristo era e num relacionamento inicial, mas ele decidiu se tornar um irmão amado e um cooperador do Evangelho.
O desejo de Cristo para mim e para a sua vida é que a gente não apenas conheça, ou conheça de ouvir falar a Jesus, ou tenha um relacionamento distante, mas que a gente se aproxime de tal maneira que a gente se identifique com a missão de Jesus na terra e nos tornemos cooperadores com Ele na terra. Que a minha e que a sua casa possa ser uma extensão do céu aqui na terra, uma extensão da igreja que se reúne aqui na sua casa. É isso que nós fazemos, inclusive, nas células, onde nós, nas nossas casas, juntos adoramos ao Senhor, meditamos na palavra e ali desfrutamos de um momento de comunhão. Filemon, ele era alguém abastado. Filemon é alguém que tinha propriedades, tinha riquezas, tinha posses. Eu posso dizer isso para você, porque a Bíblia vai nos mostrar que Filemon tinha escravos ao seu dispor, tinha servos, pessoas que trabalhavam para Filemon. Mas ao final da carta, Paulo vai pedir: separa-me um aposento, para que quando eu sair daqui, eu possa estar junto contigo na sua casa. Então, se ele tinha um quarto para separar para Paulo, é porque ele tinha naquela época bastante quantidade de dinheiro, bastante recurso financeiro. Ele tinha esse poder aquisitivo, mas mesmo sendo assim, ele não fez uma divisão com as pessoas, ele trouxe as pessoas para perto, chamou as pessoas para dentro da sua casa e disse: eu sirvo a um Jesus, e essa casa é governada por ele, então eu quero apresentá-lo a vocês. É nessa casa onde o nome do meu Deus, o nome daquele a quem sirvo, o nome daquele a quem me resgatou, é que ele vai ser adorado nesse ambiente. Nossas casas precisam ser ambientes que adoram a Jesus, e às vezes a gente não retém aquilo que o Senhor tem nos dado, e não cooperamos em nada na obra, queremos apenas receber da parte de Deus, mas não utilizamos a nossa casa ao favor do reino de Deus, ou em favor do reino de Deus. Mas deixa eu te dizer, o próprio Deus, Ele entregou Jesus, Jesus entregou tudo, para que nós conhecêssemos o Pai. E nós, qual é a nossa missão? Ele nos deixou aqui como cooperadores do reino de Deus, como seus embaixadores na terra, aqueles aos quais o Senhor deu a grande missão de nós representarmos o céu na terra, representarmos o próprio Cristo como cristãos, pequenos cristos, como discípulos de Jesus. Jesus vai dizer João vai dizer, aquele que diz amar a Jesus deve andar como ele andou. Então, a minha e a sua casa precisa ser uma extensão do céu na terra. E eu vejo que, não somente isso, mas Filemon, ele demonstrava algumas marcas na sua vida como um cristão. Paulo vai nos declarar que, na continuidade do texto, e nós percebemos que Paulo era um homem de oração. Isso eu não precisava nem falar, você já saberia pela grandeza das revelações da vida de Paulo. Afinal, no Novo Testamento, pelo menos 13 cartas são de autoria paulina. Você imagina que para ele receber uma revelação de Deus, as quais nós consideramos que são reveladas, embora não ditadas, mas reveladas ao coração do homem pelo Espírito Santo, ele passava muito tempo em oração. Ele passava muito tempo em meditação da palavra. O próprio texto que nós lemos agora da ceia vai dizer: porque eu recebi do Senhor. Paulo não estava na noite da ceia, mas ele tinha um nível de revelação por causa da oração, que ele podia dizer: eu recebi isso do Senhor, eu quero compartilhar. E Paulo, nas suas orações, cotidianamente, corriqueiramente, vai dizer: eu oro por você, Filemon, e eu dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Ou seja, Filemon era alguém importante na vida de Paulo. Paulo sempre orava por Filemon e agradecia. Por quê? Porque Filemon demonstrava algumas marcas do Evangelho. E ele vai dizer: porque eu ouvi falar do amor e da fé que tens. Deixa eu voltar um passo atrás. Paulo, quando escreve isso aqui, ele está como prisioneiro de Cristo. Você leu no início do versículo 1, Paulo, prisioneiro de Cristo, que simboliza que ele estava de fato preso, mas também que ele estava agarrado a uma vida com Jesus que não queria largar nunca mais, como um prisioneiro, como um servo de Jesus. E naquela condição de prisão, pela época em que foi escrita a carta a Filemon, que é muito próxima à carta aos Colossenses, nós podemos deduzir que Paulo estava na prisão romana. Paulo estava provavelmente num andar inferior, num lugar que era completamente inóspito, num lugar que não era saudável, insalubre, mas Paulo estava lá e ele estava orando, dando graças. Meu Deus, você tem que ensinar alguma coisa para nós. Dando graças pela casa de Filemon. E ele estava orando e ele ouviu falar do amor e da fé de Filemon. Se você pegar o mapa da época de Jesus e você fizer a distância de onde Filemon morava, que era a cidade de Colossos, até Roma, onde Paulo estava, era mais de 2.000 quilômetros. Mas a fama de Filemon, as obras daquele homem de Deus, do amado servo, do cooperador de Cristo, chegou tão longe que chegou ao ouvido de Paulo. E ele disse: eu ouvi falar, Filemon. Ouvi falar do quê? Das marcas que estão na sua vida que representam a Cristo. Quais eram essas marcas? Amor
e fé, porque eu ouvi falar do amor e da fé que tens para com quem? Com o Senhor Jesus, depois para com todos os santos. Então a primeira marca que eu vejo na vida de Filemon é que era uma vida que era dirigida pelo amor e pela fé e pelo amor, para com quem? Para com o Senhor Jesus em prioridade. Porque não adianta, meus irmãos, nós vivenciarmos uma vida de amor, primeiro para com os homens e depois para com Deus. Se a gente não for primeiro na fonte, o que é o próprio amor, não o que tem o amor, mas aquele que é o próprio amor. Deus é amor, e Ele amou o mundo, e Ele vai dizer em sua palavra ainda, se não me engano em Romanos, que Deus prova o seu amor para conosco, enviando Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. A respeito desse que eu falo, se nós não amarmos primeiro a Ele, nós não conseguiríamos manifestar o nosso amor na vida do próximo. Mas quando nós dedicamos a nossa vida em amor e em devoção ao Senhor, quando nós nos rendemos e cooperamos com Ele na obra do Senhor, nós vamos vivenciar um ambiente de amor que vai transbordar em nossas vidas para a vida do meu próximo. Quem sabe seja da minha família dentro da minha casa, como era na casa de Filemon, mas também pode ser na família de Deus. E Filemon manifestava essas marcas. Paulo ouviu falar lá na prisão dessas marcas, do amor e da fé. Devia ser tamanho amor. Eu imagino Filemon como alguém tão amoroso, alguém que manifestava tanto esse amor de Cristo que nós não conseguimos nem compreender. Que amor é esse, meu irmão? Amor que chega diante dos seus acusadores e numa cruz, olha para eles e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ei, esse amor de Jesus é que me encontrou e te encontrou a vida de Filemon, encheu e transbordou na vida de Filemon, ao ponto de que isso esvaiu para a sua casa, esvaiu para a igreja e chegou até Roma, 2.000 quilômetros distante. Esse amor deseja encher a nossa vida, esse amor deseja preencher e transformar toda a nossa fé. Sabe qual foi o resultado desse amor e da fé de Filemon? Verso 7. Porque por causa do teu amor, por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Então, se chegava alguém triste perto de Filemon, na casa de Filemon, saía de lá alegre. Por quê? Ele manifestava o amor de Jesus. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria. O fruto do Espírito são as características do Espírito Santo que Ele implanta em nossa vida. Um verdadeiro servo de Deus e um cooperador de Deus, ele é marcado pelo fruto do Espírito e ele transborda as características do céu sobre a terra. É a cultura do céu afetando a cultura da terra, e assim acontecia com Filemon. Aquele amor, aquela fé que ele demonstrava, animava o coração daquele que estava desanimado, mesmo em meio às perseguições que nós sabemos que existiram no primeiro século. Os irmãos foram animados na fé, porque houve um homem que decidiu usar a sua casa e a sua vida em favor e em prol do reino de Deus, em amor a Jesus. Mas um dia ele foi alcançado, mas aquele homem tinha também, a sua vida, e ele tinha servos ao seu dispor, e isso é muito interessante, porque apesar de toda a sua rotina, ele ainda tinha tempo para separar, para poder dedicar ao Senhor e à sua obra. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu me lembrei muito de um testemunho que eu vivi, de uma experiência que eu vivi com Deus. Ainda morava em Curitiba antes de ir para o Rio Grande do Sul, se eu não me engano foi no ano de 2018, e eu lembro que numa noite, assim, se não me falha a memória, foi uma terça-feira, porque não tinha culto naquele dia. E naquele dia eu lembro que uns amigos nos chamaram, falaram: vem aqui para casa. James me chamou: vem aqui para casa, vamos passar um tempo aqui, vamos cantar uns louvores. O Diego vai trazer uma palavra, um amigo meu que hoje é pastor presbiteriano, e aí vamos cantar uns louvores, vamos fazer um tempo aqui de adoração, de oração. E aí eu fui lá, e era um lugar improvável assim, mas Deus nos reuniu lá, naquele lugar, com vários amigos, devia ter uns 10, 12 amigos daquele lugar. Nós começamos a cantar uns louvores ali no violão, tal, com carrom, e começamos a adorar ao Senhor e fazemos a nossa célula. Nós não tínhamos célula naquele tempo, mas a gente estava instituindo uma célula naquele dia ali. E aquele lugar, nós ouvimos a palavra, o Diego pregou em Efésios, por amor, mais Deus, a expressão que ele utilizou, até hoje não me esqueço. E naquele dia, eu me lembro que depois de tudo, a gente foi compartilhar os pedidos de oração. E um amigo meu, que é desse tipo de Filemon, que onde passa ele anima todo mundo, ele começou a compartilhar seu pedido de oração, e talvez eu nunca tinha visto aquele meu amigo chorar, mas ele começou a chorar de soluçar, porque lá no seu trabalho, no ambiente de trabalho, ele estava noivo, no seu ambiente de trabalho, ele estava com uma possibilidade de ser mandado embora. Ele sabia da pressão que ele estava vivenciando, ele sabia dos desafios que dia após dia ele tinha que encontrar, e não sabia se no dia seguinte ele estaria trabalhando. E diante daquele cenário, ele se viu tão amedrontado, apertado, sim, ele se viu angustiado, e ele começou a chorar, e nós paramos tudo.
Fomos em volta dele e começamos a clamar ao Senhor para que o Senhor trouxesse a alegria e a paz dele naquele lugar, naquele coração, que atuasse lá no seu trabalho. Meus irmãos, eu quero dizer para você que aquele homem saiu dando gargalhada na presença do Senhor, e sabe, a glória de Deus desceu naquela casa. Eu lembro que daqui a pouquinho, um amigo meu, Mateus, estava no canto, já foi pego pelo Espírito Santo, Cláudio, filho de pastor, o Senhor já renovou ele ali naquele lugar, eu já entrei também naquele movimento, e aí, meu irmão, o que tinha lugar para tristeza, deixou lugar e abriu espaço para a alegria do Senhor, e a alegria do Senhor é nossa força. A tristeza pode nos aprisionar, a tristeza pode nos escravizar num quarto escuro, mas quando o Espírito Santo, que é o Espírito de alegria, e Ele tira as vestes de angústia e põe o Espírito de alegria, vestes novas de alegria, meu irmão, tudo que está em nós, que nos prende, que nos aprisiona, é deixado de lado, e nós podemos vivenciar a alegria do Espírito. Afinal, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, é poder do Espírito Santo, assim diz a palavra do Senhor. Mas como eu disse, Paulo enviou essa carta não para elogiar Filemon, embora ele, como um pai na fé, ele sabia a importância de reconhecer as obras e os atos de Filemon. Mas, se você ler a continuidade do texto, a partir do verso 8, ele vai dizer, peço-te, ele foi fazer um pedido para Filemon. Pede o quê? Eu imagino Filemon lendo essa carta, porque hoje a gente já tem acesso e já sabe o conteúdo, mas imagine Filemon lendo a primeira vez. Pode falar, Paulo, depois de tanto elogio, o que você pedir eu vou atender. Peço-te, verso 10, por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Meu Deus, nessa hora Filemon deve ter caído da cadeira. Por quê? Onésimo foi um escravo de Filemon. Onésimo foi um trabalhador da casa de Filemon. Naquela época, embora isso nos choque hoje, mas naquela época, culturalmente, a escravidão era algo muito comum dentro das casas, inclusive dos cristãos. E aquele escravo Onésimo, por algum motivo que a Bíblia não nos deixa explícito, mas ele foge. E talvez alguns até especulam que ele possa ter roubado o seu senhor, Filemon. Aquele escravo, ele foge, e Filemon nunca mais vê. E olha onde Onésimo vai encontrar a palavra de Deus. Não sei se ele foi preso, não sei se ele teve algum contato com o presídio, mas nas prisões de Paulo, sob algemas, Paulo, naquele lugar que era inóspito, naquele lugar que era improvável, ele pôde pregar a palavra para Onésimo. O fato é que Onésimo, depois de sair da casa de Filemon, deixou as suas feridas no coração do seu servo, do seu senhor, mas chegando numa prisão lá em Roma, ele encontrou com um homem que estava preso, mas como ele mesmo diz em suas cartas, a palavra de Deus não estava preso. E ele pregou para aquele homem Onésimo, e aquele antes que era alguém que era fugitivo, quem sabe até mesmo um ladrão, alguém que causou dores, alguém que fugiu, sim, do seu trabalho, do seu senhorio, agora ele estava sob um novo senhorio, o senhorio de Jesus Cristo. Aquele antes que o seu nome identificava no grego que era uma pessoa inútil, esse é o significado do nome Onésimo, agora ele vai se tornar útil. E olha só que interessante, Paulo mesmo naquele ambiente desafiador não deixou de falar do nome de Jesus. Isso tem que nos ensinar nessa manhã, porque a palavra do Senhor vai nos declarar em Atos, que os apóstolos, mediante uma pressão do Sinédrio, receberam uma ordem de não falar mais naquele nome, mas eles disseram, eu não posso deixar de falar nesse nome, mais convém obedecer a Deus do que aos homens. Eles não se intimidaram com as pressões, eles não se intimidaram, sim, com as leis, como Daniel. Daniel chegou no ambiente da Babilônia. A Babilônia significa, ou simboliza, o reino mundano, o sistema mundano, o sistema governado por Satanás. E diante daquele cenário, ele decidiu firmemente no seu coração, não se contaminar com o mundo, nem com as iguarias do rei. Quando falaram para ele não orar e instituir um decreto, ele permaneceu no lugar da oração. Ele permaneceu revelando quem era o Deus dele, naquele ambiente desafiador. Ei, Deus deseja, mesmo na sua casa, pode ser um ambiente desafiador lá, talvez você seja o único cristão na sua casa, mas Deus está te convidando a, como Filemon, levar a palavra para a sua casa, e o Senhor vai fazer grandes coisas no seu meio. Eu creio poderosamente nisso. Quando nós percebemos que Onésimo teve um encontro com Cristo, eu não posso pensar em outra palavra a não ser na graça de Deus. É o favor imerecido de Deus. Onésimo não merecia, e como o Johnny muito bem citou aqui no momento de ceia, nem eu nem você mereceríamos. Por melhores que nós sejamos, bons cidadãos, bons pais, enfim, bons profissionais, nós não merecemos a graça de Deus. É um favor imerecido sobre a minha e sobre a sua vida. É um presente de Deus para mim e para você. Nós precisamos aceitar esse presente. Onésimo aceitou. E quando eu olho para a carta a Filemon, eu vejo que a graça está do início ao fim. No início, Paulo fala que a graça e a paz seja da parte de Deus para a sua vida. No fim da carta de Paulo, ele vai dizer, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito.
a graça de Deus inundando todo o contexto da carta de Filemon, e essa mesma graça que alcançou a vida de Onésimo. Onésimo antes era escravo, Onésimo antes estava sob ordens humanas, estava sob o medo, sob a coerção, ele estava acuado por conta da sua condição. Mas quando ele foi a Cristo, ele foi liberto das algemas que ele carregava na terra, para poder vivenciar uma outra servidão, sob um senhorio superior, que é o senhorio de Jesus. A Bíblia vai dizer que foi para a liberdade que o Senhor nos chamou em Gálatas, Paulo vai escrever isso, mas essa liberdade nos condiciona, ou nos põe num lugar, vamos colocar entre aspas, de escravidão com Jesus. E como é bom ser escravo de Jesus, como é bom ser escravo de um Deus tão amoroso, de fazer a sua vontade, de ouvir as suas ordens e de obedecer a cada uma delas, porque na obediência reside a bênção. Que escravidão é essa, meu irmão? Que você obedece e é abençoado? Essa é a escravidão que Onésimo se sujeitou. Antes algemas mundanas, agora ele estava preso nas algemas espirituais com o Senhor Jesus Cristo, vivendo a sua vontade. E agora que ele não era filho, agora ele se tornou um filho de Deus. Veja que o texto vai chamar ele de filho amado. Paulo vai dizer: peço-te por meu filho Onésimo, que eu gerei nas prisões. Houve um esforço de Paulo para que um novo nascimento chegasse na vida daquele homem Onésimo. Gerei nas prisões o quê? Um filho, e ali tinha um pai espiritual na vida dele, Paulo, e ali nós vemos que alguém que antes não era filho de Deus, tornou-se filho de Deus, porque nem todos são filhos de Deus. A palavra vai nos declarar em 1 João, que nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, ou seja, existem filhos de Deus e filhos do diabo. Qual que é a diferença entre eles? João 3,10, 1 João 3,10, todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, meu irmão, se no seu coração há falta de perdão, há dissolução, há ódio, há rancor, essas são atitudes de um filho do diabo e não de um filho de Deus, e você precisa urgentemente se arrepender diante dele, porque há lugar na mesa para aquele que está escravo, para ser e viver uma vida de liberdade na presença de Jesus. Mas, olha a graça de Deus, 1 João também no capítulo 3, verso 1, olha o amor de novo: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Quantos filhos nós temos aqui nessa manhã? Que glória nós sermos chamados pelo próprio Pai, que era, é e sempre será, e antes de tudo Ele sempre foi, pelo próprio Deus, filhos de um Deus amoroso e um Deus de misericórdia, que nós temos cantado nessa manhã. Ele nos chamou para perto, e o mesmo Deus que te chamou, também chamou a Onésimo. Como você sabe que você é um filho de Deus? Romanos capítulo 8 vai nos declarar que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses é que são filhos de Deus. E olha o verso 15, porque não recebestes o espírito de escravidão. Antes de ser filho, nós estamos presos a um espírito de escravidão, pelo aquele que governa esse tempo, esta era, que o mundo jaz no maligno. Não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. É isso que a escravidão traz, medo, que nos amedronta, que nos aprisiona, que nos põe num canto, escanteados, num quarto escuro. É isso que o medo nos traz e que a escravidão do pecado traz sobre a nossa vida. Mas olha a continuidade do texto: mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai, Paizinho. Nós temos essa intimidade e esse acesso ao trono de Deus. A Bíblia vai nos dizer em Hebreus que nós podemos chegar com ousadia diante do trono de Deus. Isso só acontece no relacionamento de pai com filho. E aí, com ousadia diante do trono de Deus, sabe o que você vai encontrar? Graça e misericórdia em tempo oportuno para mim e para a sua vida. É isso que nós encontramos. Ele não olha para o seu passado, não, ele entende você, ele não considera os tempos da ignorância, diz a palavra do Senhor. Ele te chama para perto e ele fala: filho, eu tenho graça e misericórdia, o que você quer? Está na mesa, é só você pegar desse banquete celestial. E nessa manhã ele está aqui oferecendo isso para mim e para a sua vida. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Sabe como é que você é salvo? Sabendo, porque o Espírito Santo que está atuando em você, ele ministra no seu coração. Ele testifica ao seu coração, e é assim que o Espírito Santo fala conosco, por meio de um testemunho interior. Mas olha só, você não é apenas filho, não tem apenas acesso à presença do Pai, você também é mais coisa. Verso 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos hoje, também com Ele seremos glorificados. Nós estamos aguardando a vinda desse Jesus, que nós lembramos a sua morte, mas a sua ressurreição, e a sua promessa de que Ele voltará para buscar a sua igreja. Os filhos voltarão,
ao seu lugar de origem, para perto do Pai, para junto do Pai, lá estaremos para sempre nos ares com Ele. Essa é a esperança da igreja. Se Onésimo vivia antes uma escravidão, essa escravidão era na vida e no espírito. Ao passar pela experiência do novo nascimento, por intermédio do poder do Evangelho, agora ele estava livre das amarras que antes o prendiam, e mais do que isso, agora ele é feito um irmão amado. Olha só que interessante, o verso 16, Paulo, continuando o seu pedido a seu filho na fé, Filemon. Vamos ler do verso 15, vai ficar melhor? Bem pode ser que ele tenha se separado de ti por algum tempo, falando a respeito de Onésimo, para que o retivesses para sempre, não já como escravo, antes, mais do que escravo, como irmão amado, particularmente para mim, e quanto mais para ti, na carne como no Senhor. Meu Deus, isso aqui deve ter chocado a vida de Filemon. O rapaz era meu escravo, estava sob as minhas ordens, ele fugiu, me trouxe um dano, e agora eu tenho que receber ele como irmão amado. É isso mesmo. É isso que o Evangelho da graça de Jesus faz com a minha e com a sua vida. É isso que nós vemos na parábola do filho pródigo, quando ele pensou que já não era mais digno nem de ser chamado filho. Ele tinha que trabalhar como um escravo na casa do seu pai, mas o pai falou, não, tem um anel preparado, uma sandália preparada, uma roupa nova, pode preparar o churrasco, que hoje é dia de festa, porque aquele que estava morto agora reviveu, aquele que estava na prisão do pecado, estava na escravidão, agora está na liberdade de Jesus. Aleluia! O Senhor nos chama para sermos famílias de Deus, e família fala de casa. Esse ambiente acontece na casa de Filemon. É nesse ambiente da família de Filemon que ele pode verificar que alguém que antes estava distante, agora está perto do Pai, embora longe dele, está retornando. E aí Paulo vai apelar e vai dizer, se portanto você me considera companheiro, recebe-o, recebe a Onésimo, como se fosse a mim mesmo. Eu acho que Onésimo deve ter lembrado das palavras de Jesus de Mateus 10, 40, quando Jesus está instruindo os discípulos a irem de 2 em 2, pregando o Evangelho no reino de Deus nas aldeias, curando os enfermos e expulsando os espíritos malignos, e ele vai dizer, quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, recebe Onésimo, que você vai estar recebendo a Jesus na sua casa. E aí Filemon, então, está tendo aquele entendimento, e quando ele está lendo, e Paulo vai trazendo esse entendimento a ele, vai forçando seus argumentos, porque quando nós recebemos o irmão na nossa casa, nós estamos recebendo sim a presença de Deus juntamente com ele, afinal ele é um templo do Espírito Santo. Ele é um templo do Espírito Santo, a morada, a habitação do Espírito. E olha que interessante isso, a casa de Obed-edom foi abençoada, por quê? Porque a Arca da Aliança estava lá, 3 meses, a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Agora você está olhando um monte de Arca da Aliança ambulante aqui, e você tem que convidar esse irmão do teu lado para almoçar na sua casa hoje, amém? Eu já ouvi alguém me convidando aqui na frente, aleluia, eu tomo posse, quem toma posse aí? Eu estou tomando posse. Quem vos recebe, a mim me recebe. Quando você convida alguém da igreja para estar na sua casa, eu fui na casa da Lê com o Mateus essa semana, meu irmão, eu voltei para casa, deixa eu testemunhar para vocês, eu sou um cara sonolento, vocês me conhecem, quem me conhece sabe, de noite eu não presto para nada, mas eu cheguei em casa e falei para a Duda, Deus está me chamando para oração. Eu fui na sala, fui orar, eu saí de lá, sabe, cheio de vigor, cheio do Espírito Santo, a conversa foi tão boa, a comida melhor ainda, e a glória de Deus envolveu meu coração, e ali eu pude orar um pouco mais. É verdade que eu dormi, depois de uns 20 minutos de oração, dormi de joelho, mas o Senhor me chamou para oração, e foi uma glória de Deus, porque no ambiente da comunhão e da igreja é que nós vemos que dentro das casas há um lugar para manifestação da presença de Deus e da bênção do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. Talvez o apóstolo devia estar imaginando, Paulo devia estar imaginando o que estaria passando na mente de Filemon naquele tempo, quando lesse aquelas palavras. E aí Paulo vai deixar Filemon sem alternativas. Olha o verso 18 e 19 dessa carta. Filemon, e se algum dano Onésimo te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, vou escrever de próprio punho, eu mesmo vou pagar, para não te alegar que também tu me deves até ti mesmo, até a tua própria vida. Filemon também foi alguém que esteve perdido um dia na escravidão do pecado e foi alcançado, e Paulo vai dizer, eu sei que eu fui usado por Deus na sua vida para resgatar, mas eu não vou lançar isso na sua cara não vou preciso. E se ele cometeu alguma coisa, te roubou, se ele te trouxe algum dano, fica tranquilo, eu mesmo vou pagar. Só recebe, só obedece, só abre a porta da sua casa para aquele que um dia te trouxe tanto dano, te traiu, te machucou, te feriu, e libera o perdão para ele. Reconcilia aquele que esteve distante um tempo na sua vida. Reconcilia aquele que fugiu de você para bem longe, para nunca mais olhar na sua cara. Talvez Filemon já tivesse dito aquela frase que muitos de nós já dissemos,
Onésimo? Onésimo, ele morreu para mim. Onésimo, não quero nem mais olhar na cara dele, não quero nem mais ouvir o nome dele. Ele me traiu minha confiança, ele fugiu de mim, ele é um ladrão, quem sabe? Enfim, talvez fosse esse o argumento de Onésimo, mas Paulo quebrou pelo meio e falou: você tem uma dívida? Eu pago, recebe como recebesse a mim mesmo, o seu amigo, o seu pai na fé, recebe Onésimo na sua casa. E aí eu olho para essa verdade e percebo que o livro, a carta de Paulo a Filemon, ela vai tipificar a obra de Cristo na terra, porque a vida de Filemon era como se fosse a igreja, portas abertas para receber, e de fato, ali se reunia uma igreja na casa de Filemon. Mas se você olhar para Onésimo, um personagem que era escravizado e estava preso, mas ele teve um encontro com Cristo, e por meio do encontro com Cristo ele foi livre no Senhor. E aí há uma pessoa que simboliza Cristo, e Paulo simboliza Cristo, e a Bíblia vai nos dizer em 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, na parte A, que foi Jesus quem nos regenerou para uma viva esperança. Se ele estava morto antes, agora a vida, o novo nascimento foi regenerado, foi gerado nele, e ele nos regenerou por meio da obra de Cristo sobre a vida de Onésimo. E aí Paulo faz essa conexão daquele que estava perdido com a igreja, daquele que estava perdido com a casa de Deus, daquele que estava perdido com o ambiente da manifestação e da glória do Senhor. Jesus, ele fez na cruz aquilo que Paulo fez na vida de Onésimo. Tinha uma dívida? Ele declarou em alto e bom som: tetelestai, está consumado. Aleluia! A minha e a sua dívida foram pagas pelo preço do precioso sangue de Jesus. Afinal, Pedro vai declarar, 1 Pedro capítulo 1, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, o precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, o sangue de Jesus. Ele é mais precioso do que ouro, do que a prata, do que Bitcoin, do que você imaginar. O sangue de Jesus, ele tem um poder tão grande, que ele te livra da maldição do pecado sobre a sua vida. Esse sangue que me alcançou, esse sangue que te alcançou também. Mas ao olharmos para essa realidade, e agora eu quero focar na casa de Filemon, para que nós possamos extrair lições valiosas da parte de Deus, para a minha e para a sua vida no seu ambiente familiar. Ao olharmos para a casa de Filemon, nós podemos notar algumas características que nos ensinam no dia de hoje. Primeira coisa que eu posso notar de Filemon, e denotar pelas palavras de Paulo, é que a casa de Filemon, a família de Filemon, era um lugar de obediência. Note comigo o verso 21 dessa carta de Filemon. Certo como estou da tua obediência, te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Paulo já escreveu a carta, na certeza de que Filemon iria atender ao seu pedido. Ele tinha essa confiança, ele conhecia seu filho na fé. Ele falou: Filemon é um servo fiel, obediente. Ele entende o princípio da honra e da obediência, que a bênção reside na obediência. Escolhei hoje, vocês vão obedecer a bênção ou a maldição. É o que diz a palavra. E Filemon entendia esse princípio da honra e da obediência. E ele disse ainda mais: eu sei que você é um servo tão bom, um cooperador, um filho amado, um amado Filemon. Eu sei que você vai fazer além do que eu estou te pedindo. Você vai transbordar. Você vai sobrepujar aquilo que eu estou solicitando a você, e você vai receber Onésimo na sua casa. Então, casas que manifestam uma vida de obediência, uma vida de honra, uma vida que entende princípios e também autoridades espirituais, vai manifestar uma casa próspera e abençoada, como era de Filemon. Afinal, se Afe era sua esposa e Arquipo era seu filho, o seu filho também era companheiro de lutas. Toda uma casa dedicada ao Senhor, independente da condição financeira, ele não se absteve, ele esteve junto na missão e dedicou a sua casa para servir ao Senhor e a sua própria vida. Nesse lugar da obediência que nós vemos que havia uma hospitalidade tão grande na vida de Filemon, tanto é que Paulo depois vai pedir um quartinho para ele lá, depois que ele saísse das prisões. Mas eu também noto que na casa de Filemon, nós podemos ver que ali um ambiente de oração era cultivado, era gerado. Por quê? Paulo vai nos declarar isso. Olha o verso 22. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Se Paulo estava falando isso, é porque ele tinha convicção. Sabe, Paulo estava preso, mas a expectativa dele estava lá na frente. Ele já estava vendo: eu vou ser solto em algum momento.
e eu vou na sua casa. Mas por quê? Por causa das vossas orações. Não foram as orações que libertaram Pedro da prisão? Foi um anjo lá, liberou ele, foi para a casa de Maria, a irmã Maria. O que eles estavam fazendo lá? Orando por Pedro, fazendo contínua a oração por Pedro. E Paulo, nessa mesma realidade, ele sabia, em algum momento, eu vou ser solto dessa prisão romana aqui, e eu vou lá na tua casa. Por quê? Porque vocês estão orando por mim, a igreja que se reúne na sua casa, a sua família está em oração por mim. Como é importante nos dias de hoje, nós cultivarmos o valor da oração com a nossa família. Na célula dessa semana, eu e Duda estávamos compartilhando o valor da oração para a nossa casa, e que a gente passou a orar juntos. Isso é importante para a sua casa, isso é importante para a sua vida com Cristo e para a sua vida familiar, porque às vezes você pode estar fazendo igual eu fazia antigamente, cada um orava no seu canto, não tinha vida de oração juntos, mas separe um dia da semana, para você sentar e olhar no olho, e compartilhar o seu coração, abrir o seu coração, e vocês terem a possibilidade de orar um pelo outro, e orar pelas causas da família, pelos sonhos, pelos projetos, e por outras causas tantas, como aqui, onde estava sendo orado por Paulo, um missionário que estava preso. Ontem, a Júlia Oli compartilhou conosco um projeto missionário aqui no Brave, onde nós estaremos orando por um projeto lá na Índia, onde mulheres, meninas, adolescentes têm sido vendidas como escravas sexuais, e a gente talvez não tenha tanto como ajudar, mas ela mobilizou um grupo, e nós vamos estar orando, eu creio, cadeias vão ser liberadas no nome de Jesus, no nome de Jesus. Esse é o poder da oração. Uma chave aqui é liberada para nós: uma casa que persiste em oração verá cadeias e prisões sendo rompidas para a glória do Senhor, e o ambiente da comunhão será restituído. Aleluia! Louvado seja o Senhor. E por última característica que eu vejo na casa de Filemão, é que a casa de Filemão foi um palco de restauração e de envio. Olha só o que vai dizer os versos 15 e 16 dessa carta. Pois acredito que ele, Onésimo, veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não mais como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão amado, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Inclusive o irmão na carne, olha só, que interessante. Mas um irmão na fé, um irmão no Senhor. Onésimo no passado foi um motivo de problema, separação, dor de cabeça na vida de Filemão. Agora, ele estaria voltando não mais como escravo, mas como um irmão amado, e poderia experimentar um encontro ali familiar, da igreja, da família de Deus. Ele seria recebido assim na casa de Filemão. E é interessante, porque Filemão, como um bom discípulo, com certeza ele recebe Onésimo. Afinal, Paulo disse: eu tenho certeza que você vai fazer isso, vai fazer ainda mais do que eu estou te pedindo, que eu nem pensei em te pedir, você vai fazer ainda mais. E ele recebe Onésimo, e ali o perdão é liberado, e eu creio que houve uma restauração poderosa na vida de Onésimo. Quero chamar a banda. E aquele que antes era inútil, agora Paulo vai dizer, ele se tornou muito útil, não somente para mim, mas inclusive para você. Porque antes ele te trouxe dor, agora ele vai levar o amor. Antes ele te trouxe o rancor, agora ele vai levar sim a paz. Antes ele te trouxe a perda de alguns bens, agora ele está levando o tesouro mais precioso, que é o Espírito Santo de Deus e a mensagem de Jesus Cristo, do Evangelho. Eu vejo que Onésimo ele é restaurado, Onésimo ele vivencia um novo tempo, porque Filemão decidiu não lembrar daquilo que ele havia feito, não levar em conta, não levar em consideração, mas como Jesus nos perdoou, ele perdoou também. É assim que a oração do Pai Nosso vai nos declarar: perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O perdão das nossas ofensas está condicionado à nossa atitude em relação aos nossos devedores. E aí, Filemão nos ensina uma lição de que quando nós liberamos o perdão, todos nós somos livres, o ofensor e o que é ofendido, para vivenciarmos um novo tempo na presença de Deus. Com certeza aquela casa permaneceu e foi ainda mais próspera no Senhor, porque eles entenderam um princípio da obediência e da honra, e aí eles puderam manifestar um palco de restauração e de envio também. Olha só também que interessante, eu posso afirmar que Onésimo foi restaurado pelo Senhor. Não parou na prisão romana, ele não fugiu de novo e não desviou o caminho, mesmo sendo tão distante. Eu nem sei quanto tempo levaria para fazer, nas viagens da época, 2.000 quilômetros até chegar lá em Colossos. Mas se você olha para a carta de Colossenses, capítulo 4, versos 7 a 9. Colossenses 4, 7 a 9, Paulo vai dizer: Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Paulo falando aqui à igreja.
Então Tíquico estava indo lá para a igreja de Colossenses. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito que saibam tudo o que se passa conosco e para que ele fortaleça os seus corações. Tíquico irá com Onésimo. Olha quem estava na viagem missionária aqui já, irmão. Era escravo, era pecador, tinha praticado coisas que desagradaram ao Senhor, foi parar numa prisão lá em Roma, mas olha quem já está na viagem missionária aqui, levando a palavra de Deus e as boas novas. Ele irá com Onésimo. Quem que ele é? Fiel e amado irmão. Porque onde há perdão, meu irmão, se na sua casa houver liberação de perdão e for um ambiente onde você não leva consigo a culpa, eu quero te garantir que você vai ser um instrumento poderoso para levar adiante a mensagem do Evangelho. Agora, se você guardar consigo a culpa, a escravidão bate a porta novamente. Mas se você liberar a culpa, como Jesus fez conosco, Ele nos libera como filhos para vivenciarmos a vontade de um pai. E o pai, ele aponta para destino. Um pai, ele aponta como uma flecha. A Bíblia diz que os filhos são como flecha. Ele quer lançar o mais longe possível para que ele atinja os maiores resultados, as melhores academias, as melhores universidades, os melhores empregos, sim, as melhores realizações. É isso que o Pai Celestial quer fazer com aqueles que se tornam filhos. Mas há um princípio do perdão, da restauração, da restituição, que é muito forte, precisa ser muito forte na nossa vida, para que nós possamos vivenciar e experimentar a plenitude do Espírito em nós. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão. Ele é quem? Ele é um de vocês. Agora ele é um dos nós. Ele estava para lá, para o lado de lá, mas agora Jesus o encontrou, independente do seu passado. Agora ele é um dos nossos, ele é um de vocês, e eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. A mensagem do Evangelho de Jesus chegaria na vida de Paulo. E o envio de Onésimo para essa missão importante, dada por Deus através da vida de Paulo, só vai nos denotar que que Onésimo, na verdade, vivenciou uma restauração plena e completa. Você acha que o apóstolo Paulo, com a seriedade do Evangelho que ele tinha, ia mandar qualquer um? Ele abandonou João Marcos lá atrás, que depois ainda foi uma bênção na vida da igreja. Que dirá Onésimo? Onésimo teve uma real conversão, mas ele só pôde vivenciar e experimentar a liberdade verdadeira a partir do momento que ele voltou para se reconciliar com seu irmão. Até na oferta, meu irmão. A Bíblia vai dizer: deixa a tua oferta no altar, vai, reconcilia-te com o teu irmão e depois você entrega a tua oferta. As nossas entregas para Deus e a nossa casa ofertada como uma oferta de cheiro suave perante as narinas de Deus, precisa vivenciar um ambiente de perdão e da liberação do céu sobre nós. E aí sim, o envio, o chamado, a vocação de Deus vai se cumprir completamente na minha e na sua vida. Fique de pé, por gentileza. A falta de perdão, ela nos aprisiona em uma escravidão, enquanto o perdão nos libera para vivenciarmos os projetos de Deus. Se a graça vai do início ao fim, o fim vai declarar que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o nosso espírito. Essa graça que nos leva a perdoar o nosso ofensor e a receber o perdão de Deus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde havia a condenação e a acusação, agora há, na verdade, a liberação de um perdão que vem primeiro de Deus e passa por nós, para que nós sejamos agentes do céu na terra e imitemos a cultura do céu. Quero contar um breve testemunho que vivenciei também no Rio Grande do Sul. Isso me lembrou enquanto estava preparando essa mensagem. Houve uma vez, num ensaio de um coral de jovens que nós estávamos lá, num sábado à noite, enquanto a gente estava ensaiando, um irmão estava com uma criança de colo, lá na porta da igreja, acalmando aquela criança, estava agitada, e aí ele percebeu uma mulher, uma jovem, devia ter uns 20 anos na época, a mulher, a menina, eu também, um pouquinho mais velha na verdade, mas enfim, essa menina, ela estava lá, e ela estava chorando, ela estava extremamente angustiada, ela estava perto de uma linha de trem, pensando em tirar a sua própria vida. E aí aquele irmão chega, ele nos chama a liderança, chama a igreja ali, os jovens se juntam, paramos o ensaio e fomos conversar com ela, começamos a orar e nós entendemos que ela tinha sim uma adicção, um vício em substâncias ilícitas. E aí ela criou um ambiente na sua casa que era devastador. E naquele ambiente da sua casa, nós percebemos que ela tinha uma rixa, uma falta de perdão, um bloqueio com a sua mãe. E sua mãe lançou ela para fora de casa e não queria mais ver a cara da sua filha, da sua própria filha, quem ela gerou, ela não queria mais saber. Mas a gente falou, não, nós vamos lá, oramos com ela ali perto da igreja, nós vamos até a sua casa, nós queremos orar com a sua mãe, queremos interceder em meio a essa situação. E aí nós fomos lá. Saiu todo mundo, acabou o ensaio, saiu toda aquela juventude na rua, uns foram de carro, outros foram a pé, que era meio perto. E ao chegarmos lá,
nós percebemos uma realidade que não era apenas espiritual, mas era no mundo natural. Afinal, quando abrimos a porta da casa daquela mulher, estava tudo de cabeça para baixo. Tinha boneca com cabeça jogada para um lado, era tapete virado, era assim uma sujeira, um cheiro ruim assim de falta de limpeza, era uma desordem total, um acúmulo de coisas que não faziam sentido para aquela família, e nós percebemos ali que o ambiente espiritual estava muito pesado. Sabe quando você entra num lugar e se sente pesado? Multiplica por 10, era aquela casa. Eu entrei lá e percebi isso, e aquela filha não queria entrar, e a mãe não queria deixar a filha entrar, e estava aquele embate, aquela guerra, até que conseguimos botar a filha para dentro. Ficou sentada no sofá, a mãe estava num quarto, e ficou um grupo com a mãe orando, um grupo com aquela filha orando, e nós estávamos ali naquela batalha de oração, sabe, o clima pesado. O outro já começou a cantar um louvor, e de repente, foi de repente mesmo, não foi algo assim planejado, não foi uma palavra que nós falamos, mas de repente, algo aconteceu naquele lugar. E quando eu vi, aquela mãe e aquela filha estavam se abraçando, chorando, e uma dizendo para a outra: eu te perdoo, mãe, eu te perdoo, filha, me perdoa. E naquele lugar, um ambiente glorioso do céu instaurou naquele ambiente. Aquela família foi transformada, aquela família foi reconduzida ao propósito, e aquela casa, nos próximos domingos, nos cultos da igreja, eu podia ver, eu ficava lá no púlpito tocando, e eu via sim, aquela casa transformada, as roupas transformaram, a voz transformou, sim, eu vi o semblante mudado, porque a leveza do perdão chegou sobre aquela casa, a reconciliação chegou. E quando há uma reconciliação na terra, a comunicação com o céu é restaurada. Seguir a paz com todos, na horizontal. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você quer que as pessoas vejam o Senhor na sua vida, você precisa seguir a paz com todos na horizontal. E a santificação, que é o relacionamento vertical. Nessa manhã, eu quero fazer um convite a você que me escuta. Talvez você esteja entendendo que nessa manhã, há pessoas que você precisa liberar perdão. Quem sabe um pai dentro da sua casa. Quem sabe uma traição dentro da sua casa. Quem sabe lá na sua casa um roubo aconteceu. Você emprestou dinheiro, falaram que te devolveram, não devolveram, você guardou uma mágoa. Hoje, a imagem que me vem à mente agora é que o Espírito Santo não quer apenas cortar, mas Ele quer arrancar raízes de amargura de corações aqui, para que você vivencie o propósito pleno do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa, para que o Evangelho vá adiante. Então, no nome de Jesus, se você está nessa condição, saia do seu lugar aqui no nome de Jesus. Intercessores virão orar por você, enquanto o louvor estará adorando ao Senhor, e você vivenciará uma libertação plena na sua vida, uma liberdade plena do Espírito sobre você, porque Isaías 43:18 vai dizer: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Olha o que o Senhor fala para a tua vida: eis que eu faço uma coisa nova, que está saindo à luz, porventura você não percebe? Eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais, os filhotes de avestruzes, porque eu porei as águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar para meu louvor. Por isso, nesse tempo de adoração,